Olá a todos, em este vídeo falaremos sobre os pares craniais, um conjunto de nervos fundamentais para a comunicação entre o encéfalo e as diferentes estruturas da cabeça, o coelho e alguns órgãos do tórax e do abdômen. Estes nervos participam em funções essenciais como a visão, o olfato, a audição, o equilíbrio, a sensibilidade facial, a mastigação, a deglutação, o movimento da língua e a expressão facial. Os pares craniais nascem principalmente do tronco encefálico, com exceção do nervo olfatório e o nervo óptico, que se originam em o prosencéfalo. Em total, existem 12 pares craniais numerados de 1 a 12 segundo sua posição anatômica. Em este vídeo, conheceremos a função de cada um de eles e sua importância clínica. O primeiro par cranial é o nervo olfatório. É um nervo exclusivamente sensitivo, cuja função consiste em transmitir os estímulos olfato desde a mucosa nasal hasta o encéfalo. Graças a esse nervo, somos capazes de reconhecer diferentes aromas e olores. O segundo par cranial é o nervo óptico, também exclusivamente sensitivo. Transporta a informação visual desde a retina hacia o cérebro, permitindo a percepção de las imagens. Sua correta função é indispensável para a visão. O terceiro par cranial corresponde ao nervo oculomotor. É um nervo principalmente motor que controla a maioria dos músculos encarregados de mover o olho. Ademais, possui fibras parasimpáticas responsáveis de la contração de la pupila e de la acomodação do cristalino para enfocar objetos cercanos. O quarto par cranial é o nervo troquear. Também é motor e encarga de inervar o músculo oblíquo superior do olho, permitindo movimentos hacia abaixo e hacia dentro, assim e assim. O quinto par cranial é o nervo trigêmino, é o mais grande de todos os pares craniais. É um nervo misto e há que possui funções sensitivas e motoras. Se divide em 3 ramas: a rama oftálmica, a rama mandibular e a rama maxilar. As 2 primeiras são exclusivamente sensitivas, mientras que a rama mandibular também contém fibras motoras, que controlam os músculos de la mastigação. O trigêmeo transmite a sensibilidade da cara, da cavidade oral e da nariz e parte do couro cabeludo. O sexto par cranial é o nervo abducen, é o nervo motor encarregado de inervar o músculo recto do olho, permitindo a mirada hacia fora. O sétimo par cranial corresponde ao nervo facial, um nervo misto, controla os músculos de la expressão facial, participa em sentido do gosto de los tecidos anteriores de la língua e também estimula a secreção de las glândulas lacrimais e salivar. O oitavo par cranial é o nervo vestíbulo coclear, exclusivamente sensitivo. É formado por 2 componentes: o nervo coclear, encarregado de la audição, e o nervo vestibular, responsável do equilíbrio e da orientação espacial. O noveno par cranial é o nervo glosofaríngeo. É um nervo misto que participa da deglutinação, transmite o gosto do terço posterior da língua e aponta a sensibilidade à faringe. Ademais, participa em o controle da pressão arterial mediante os bajos receptores de seno
cariótido, carótido. E o 10º par cranial é o nervo vago, considerado o principal nervo do sistema parasimpático. É o nervo misto que inerva a estrutura do coelho, tórax, abdômen. Regula a frequência cardíaca, a respiração, a digestão e inúmeras funções viscerais automáticas. Um 10º par cranial é um nervo acessório, um nervo motor que inerva os músculos esternocleidomastoideo e trapézio, permitindo os movimentos da cabeça e de los ombros. Finalmente, o 12º par cranial é um nervo hipogloso, também motor. Sua função consiste em controlar os movimentos da língua, fundamentais para a mastigação, a deglutinação e o hablar. Então, podemos também fazer uma correlação clínica que podemos fazer a seguinte coisa, que durante um exame neurológico é possível evaluar cada um dos pares craniais. O nervo olfatório se examina utilizando diferentes olores familiares para o paciente. O nervo óptico se avalua mediante a agudeza visual, e o campo visual e o reflexo fotomotor. Os nervos oculomotores troclear abduces se exploram observando os movimentos oculares e as respostas pupilares. E o trigêmino se examina comprovando a sensibilidade da cara e a fuerza de los músculos de la mastigação. E o nervo facial se evalua solicitando ao paciente que sorria, cierre os olhos com força, levante as cejas ou infle as mejillas. Assim, o vestíbulo coclear se estuda mediante a prueba de audição e equilíbrio. Os nervos glosofaríngeo e vago se exploram observando a elevação do paladar e o reflexo nasal e a qualidade da voz. O nervo acessório se avalua pedindo ao paciente que eleve os ombros e gire a cabeça contra a resistência. E o hipogloso se examina observando os movimentos e a posição da língua. Então, isso. E que mais podemos falar? Creio que posso fazer uma conclusão que os 12 pares craniais constituem uma parte essencial do sistema nervoso periférico e estabelece a comunicação entre o encéfalo e diferentes regiões do organismo, que graças a eles podemos perceber olores, ver, escuchar, manter o equilíbrio, mover os olhos, expressar emoções como sorriso, que vai venir mediante os músculos faciais, também a mastigação, deglutação, hablar e regular funções viscerais. E por isso é só. Muitas graças por sua atenção e hasta o próximo.